Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência. Todas as manhãs aqui na RTV, sempre com receitas gostosas. Com a querida Gabi aqui ao meu lado. Bom dia, Gabi, Edu, tudo bem? bom dia. Tem só receita boa. Primeira delas, Gabi, filé à parmegiana com molho de bacon. Então a gente vai fazer esse molho de tomate, mas ele tem um incremento o sabor do bacon que fica muito bom. O parmegiana já é uma delícia, né? Com O esse parmegiana molho. por si só já é bom. É bom. Com o bacon, tenho certeza que você vai adorar esse truque. Depois tem uma carne com cebola oriental. Essa é gringa, ó. Carne com cebola oriental é gringa a receita, não é não, Dá Gabi? pra usar a nossa vinheta de essa é gringa. Arroz chop suey, que é aquele arroz incrementado, que você pode usar o arrozinho se sobrou no final de semana para fazer. Depois a gente tem um prato com iscas de frango com batata cremosa. As iscas de frango também, eu tô vendo uma crocância nela ali, Gabi. Tem um truquezinho para deixar ele mais crocante e gostoso. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. E tem um bolo de chocolate quente com ganache. Essa é a dica do chefe. Nossa. Gabi, você gosta de fazer bolo. Eu gosto. Você falou muito de salgado, você sempre fala de salgado e tal. Mas eu vejo que assim, você tem uma paixão por fazer doce que é para comer mesmo, não é? Principalmente esses bolos que a gente faz em casa, sabe? Que não Sei. tem segredo, faz na mão, não precisa de batedeira. Adoro. Bolos caseiros. E esse Isso, daí caseiro. tem uma calda dentro dele. Tem uma calda e uma ganache. E olha, hoje a gente vai falar também num tema super importante, alimentos inflamatórios e os alimentos que não são inflamatórios também. A Marília Donanzan está aqui com a gente. Marília, seja bem-vinda mais uma vez. É certo falar isso, alimentos que podem inflamar o corpo e deixar a gente mais inchado? Isso, certíssimo. E aí, por exemplo, tem também, do mesmo jeito que tem produtos que inflamam, você vai dar dicas do que a gente pode fazer para desinflamar? Exatamente, os alimentos potenciais que ajudam nesse processo e a eliminar as toxinas. Ou seja, se no maléficas. final de semana muita gente, fiquei sabendo que comeu bastante Carne, fiquei sabendo também. O álcool inflamatório também. Muito. Aí segunda-feira é o dia certo para começar? Seria ideal. Seria. Aí é o seguinte, não precisa deixar para amanhã, você já pode fazer hoje. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta, fica com a gente, até já. E a gente está de volta, vamos começar uma receita que é prática. É prática. É um parmegiana, mas é um parmegiana prático. Tem a vinhetinha da receita prática aí, Dioguinho, por favor? Ó, pode rodar, por favor? Essa receita dá para fazer com alcatra, dá para fazer com colchão mole. E aí, interessante, sempre temperar a carne. Gabi, você pega a pimenta, por favor? Qual Eu você vou quer? temperar qualquer, pode ser pimenta do reino, qualquer uma delas. Aqui, ó, você pode temperar, inclusive o ovo, a gente tem ovo batido. Aqui a farinha de trigo podemos temperar também. E se você quiser dar um tchan na sua receita, se você quiser temperar, inclusive essa farinha, vamos colocar páprica? Vamos. Você coloca a páprica nela, por Eu favor? gosto de colocar também orégano, sabia? Fica bom demais também. Chimichurri, O orégano, se você orégano. quiser, como a carne vai estar protegida, você pode ser qualquer uma das pápricas. Pode Páprica. jogar aí, por favor. Vai dar até uma corzinha na Dá uma farinha. corzinha, fica bacana e fica muito gostoso. Sempre tempere, não só a carne, mas você pode temperar a parte de fora também. Então a gente começa aqui, ó, pegando a carne e aí a gente dá uma passadinha então aqui, ó, na farinha de trigo. Tem uma partezinha aqui, eu vou até tirar, ó, isso daqui, ó. Isso. Põe ali, por favor. Aí aqui, ó, passamos aqui, ó, passa na farinha de trigo. Aqui sempre dá uma batidinha de leve. Aí vai aqui no ovo, o ovo batido. Sempre o ovo você peneira, não Isso. só para receitas doces, né, Gabi? Mas Sim, para pra receitas salgada. salgadas, ó, para não formar aquela Ele não- película. Não, fica aquela película que tem gente que acha que é aquilo que dá o cheiro forte do ovo. Ruim. E aqui, ó, o que a gente pode fazer? Aqui pode ser farinha de rosca, pode ser farinha de pão, pode ser qualquer farinha. E tem um truque aqui, ó. Eu costumo fazer, depois que eu passo e já não tenho risco mais de eu umedecer a mão, Isso, eu apalpo aperta assim, ó. Apalpa aqui assim, ó. E faz assim, ó, dos dois lados. Então, ó, fazemos de um lado e fazemos do outro. Aí você tira o excesso para não ficar uma carne muito... Pode deixar que eu vou soltar aqui, ó. Tá bom. Eu vou bem devagarinho aqui, ó. Solta bem devagar para não espirrar o óleo também. Isso daí pode aumentar
não tem problema. Para você que está acompanhando a gente, receita prática do filé à parmegiana, que dá para você fazer para o seu almoço, com certeza. Vai agradar todo mundo, porque é uma receita simples, gostosa. E tem um truque que a gente vai ensinar no molho. Porque assim, o molho de tomate já é gostoso por si só, Sim. não é, Gabi? Com certeza. Mas esse tem um truque do chefe, um segredo do chefe. Vamos ver o que o Diogo vai receber, vai querer fazer, porque fica bom, não fica? Fica bom. Dá um toquezinho assim defumado no molho, fica gostoso. Agora, Gabi, você tinha dado uma consideração antes do programa começar com relação a não colocar o parmegiana no forno. Como a gente está usando uma carne mais baixa, essa é uma outra dica importante também. Muita gente faz um milanesa ou faz o parmegiana usando uma carne mais grossa. Sim. E não é tão legal, né? Não, porque ele não vai queimar por fora e não vai cozinhar por dentro. Então vai ter que dar aquele ponto final no forno. E aqui a gente não vai usar o forno. E o forno acaba, você tinha comentado, o forno acaba deixando a carne um pouco mais seca Isso. do que o usual. Ó, vou colocar aqui do lado, ó. Para colocar também, ó, põe devagarinho, ó. Muitas vezes, eu lembro da primeira vez que eu fui fazer essa receita com a minha filha, e a Maria, com medo do óleo, ela atirou praticamente a carne. Tem que tomar cuidado. Eu falei, Maria, cuidado com isso, ó. Aí aqui, ó, farinha de trigo, começa assim, sempre a carne. Essa é uma dica importante. Você que não tempera a carne e tempera só a parte de fora, tempera a carne que você vai sentir diferente. Vale a pena. Ao passo, se você tempera a carne e não tempera a farinha, por exemplo, o ovo e tal, experimente fazer do outro jeito, ó. Aqui não tem como, você acaba empanando realmente a sua mão, mas um pouquinho não tem é jeito, por um motivo, Mas, é por um bom motivo. Ó, sabe uma dica que um professor meu da faculdade me deu? Tenta sempre deixar uma mão limpa. Uma mão limpa. Se precisar fazer alguma coisa, atender um telefone, você sair correndo, você tá com uma mão limpa, pelo menos. Eu faço uma mão para os secos e uma mão para o úmido. Funciona. Porém, eu confesso aqui, ó, o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo com um garfinho, ó, que auxilia demais. E olha que interessante, quando a gente passa no ovo e não tem a película do ovo, como ela umedece toda a receita, mas ao mesmo tempo não fica uma receita com aqueles pedacinhos com os ovos, ó. Aí aqui, ó, receita prática, essa primeira que a gente está fazendo. Pô, mas é um parmegiana, é prático, Edu? É um parmegiana prático. Pode acreditar, pode confiar, você vai ver na velocidade que a gente vai fazer aqui, ó. E é um pratão que dá pra família toda, né, Edu? Depende da família e depende... A nossa família aqui, eu acho que não dá, da não quantidade que você vai fazer, Gabi. Ó, um já saiu, pode entrar o outro. Pode. Sempre dá essa palpadinha aqui, ó. Eu tô com a minha mão com um pouquinho de farinha, mas sempre dá essa palpadinha dos dois lados, ó. E tira o excesso. E Edu, essa palpadinha que você dá faz toda a diferença, porque tem gente que fala, nossa, mas o meu empanamento ele sai, ele desgruda. Olha aqui como que ficou o nosso. Ficou bacana, não ficou? Fica perfeito. Então eu como empanador tô aprovado. Tá aprovado, Edu. Perfeito, ó. Passa de um lado, aí vai, tira, passa do outro. Você que está acompanhando esse barulhinho, eu sempre falo isso, mas é bom você de casa saber. Quanto mais líquido tiver uma receita, se tiver água, a água não vai aguentar a temperatura do óleo. O óleo está ali. Essa é uma outra dica importante para você de casa. A temperatura que você deixa o óleo, lógico, tem que estar quente, mas não pode estar muito, muito quente. Não há necessidade. Então você deixa quente, não muito quente, senão ela vai tostar por fora. A casquinha vai ficar muito tostada e a parte de dentro vai ficar crua. A carne fica crua. Caso aconteça, Edu, coloquei, e para você não perder essa receita que você está fazendo, o que você faz? Você tira ela e falta finalizar, porque a carne não está toda pronta. Aí o que você faz? Tira a carne, aí você coloca essa carne no forno para finalizar a receita, aí você salva a carne. Aqui a gente usou como tempero a páprica, mas daria para usar outros itens, né, Gabi? O tempero que a pessoa preferir. Tem gente que gosta de temperar com alho, só sal e alho,
sal e pimenta do reino. Ó, você está acompanhando? São 10h15 da manhã, a gente está ao vivo. Olha como você consegue fazer, mesmo um parmegiana, que teoricamente dá bastante trabalho para fazer, como você consegue fazer de maneira rápida aí para agradar todo mundo na sua casa. E eu tenho certeza que você vai fazer, vai surpreender todo mundo e vai ficar uma receita bem gostosa. Para você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho uma receita de carne com arroz chop suey, que é o arroz que você pode aproveitar do seu final de semana. Tem também um frango, que é um frango crocante, não é, Gabi? Crocante, fica uma delícia. Sugestão para quem tem bar, boteco, aí uma porção diferente para colocar para os clientes, fica muito gostoso. A receita do frango, você diz também, né, Gabi? A receita do frango, Mas a receita de carne, você não acha que caberia também? Sem o arroz, só a carne? Também. Caberia, né? Caberia, com certeza. Porque é uma receita bem gostosa, então, para você fazer, eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. E a parte, enquanto a gente está aqui, ó, vamos fazendo as duas coisas juntas, ó. Deixa eu só tirar o excesso de farinha aqui, pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Olha que receita simples agora para você fazer aí na sua casa, ó. A gente tem aqui, ó, deixa eu pegar uma outra panela aqui. Aqui a gente tem, vai aquecer o fogo, aquecer a panela, melhor dizendo, no fogo. E aí você vai colocar bacon para fazer um molho também diferente. Um molho que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. E aí você começa com o bacon para dar um sabor. E aí, se o bacon tiver pouca gordura, pode sim colocar um pouquinho de azeite aqui, ó. Parte da carne a gente fez. Agora aqui, ó, a gente aquece uma frigideira, coloca um pouquinho de bacon nessa frigideira direto aqui, ó. Então, a panela, um pouco de azeite, coloca o bacon e aí você pode fazer com o que você tiver. Se você tiver molho de tomate, você pode fazer. Se você Quem quiser fazer um molho caseiro fresco, de né? tomate, Você pode bater o tomate e fazer também. Bom. Aqui a gente vai usar cebola, alho, molho de tomate, tomate picadinho e uma salsa. Sal e pimenta para finalizar. Você que está acompanhando pode mandar mensagem, @fica com a gente TV, ou se você preferir, 11 99465 2423. Aí aqui, ó, colocamos o bacon. E esse bacon tá com pouca gordura, né, Gabi? Tá com pouca bonito, gordura, ó. tá bastante carne. Então, comer mais ou menos sem culpa. Mais ou com um pouquinho. menos. Você não vai comer isso aqui inteiro E também, né? todo dia também não, né? Não, Um vai dia comer ou um outro. pouquinho só. Aí, para adiantar aqui, podemos colocar a cebola. Então, tem o bacon, tem a cebola. Aí podemos colocar um pouquinho de alho, uns 2, 3 dentinhos de alho. Pode colocar aqui no meio. E o bacon vai pegar essa gordurinha que solta do bacon. O alho e a cebola já vão pegar esse sabor. Eu não E sei vai fazer você, mas diferença, né? esse cheiro, pra mim, eu acho que é um dos mais perfeitos que... É gostoso, é muito não é? bom, muito bacon, bom. alho e cebola não tem Nossa. como ficar mais ou menos. Não. Aqui, se eu quisesse fazer, por exemplo, se eu quisesse variar, Gabi, na sua opinião, eu quisesse fazer um molho branco aqui, daria Também certo? fica muito bom. Acho que a gente até deu uma receita de parmegiana com molho branco, se eu Já não me fizemos. engano. Fica bom, Diferente, fica muito bom. Mas muito gostoso. Ó, Fica. aqui em casa você pode deixar refogando 4 minutinhos, 5 minutinhos. Eu vou colocar um pouco de tomate, ó. Vou colocar de 1 a 2 tomates picadinhos. Você pode agregar aqui nessa receita e misturar. Então, bacon, cebola, alho e tomate. Como eu sempre falo, não tem como ficar mais ou menos. Não. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. As carnes que a gente tem aqui, vamos escolher uma travessa bem legal pra gente arrumar. Qual você acha, Pratão, Gabi? né? Pratão? Pratão. Deixa eu ver. Pratão? Eu acho que esse aí Esse aqui fica bom. fica. Ó, ou pode ser... pode ser esse pratão. Vamos colocar aqui, ó. Para você que está acompanhando a gente, receita gostosa de parmegiana para começar bem a semana. Uma receita que com certeza vai agradar muita gente, ó. Colocamos a carne embaixo aqui. Ó, depois de dar uma escorridinha na carne. Tem cada pedação de carne aqui.
Dá pra família, eu acho. Dá pra família. Um bife pra cada? Você separa o bife do aquele que mais come, você põe uma carne maior, não é, Gabi? Sim. Aquele que come menos, você põe uma carne menor. Ó. Você que está acompanhando a gente, quer mandar mensagem? Fique à vontade. Ó, quer tirar suas dúvidas? Também. Essa semana tem Faça o Seu Pedido. Quinta-feira você não pode perder. Uma receita muito gostosa de cookie. Cookie craquelado, aquele cookie que fica crocante delícia. por fora, fica macio. Quem pediu foi a Alcione, ela é lá de Santa Catarina. Minha coterrânea. Uma receita muito gostosa, não é? Muito, muito. E quem vai fazer é o querido chefe Amon, que apesar de entender muito de peixe, entende também muito de doce. Fica ótimo. Aqui entrou cebola, alho, bacon, dá essa fritada boa nela. Na sequência acrescentamos o bacon. Aqui vai o molho de tomate, quer puxar aqui? Ó. Achei que você ia fazer o Podemos truquezinho. fazer, pode colocar aqui, ó. Aqui um pouquinho de água, perfeito. Dá uma rodadinha e já sai mais limpinho a tigelinha do molho de tomate. E ó. sem desperdício. Sem desperdício, aqui a gente coloca, tempera com um pouco de sal. Sal. E aí a gente pode colocar a pimenta. Ó, você que está acompanhando, tomate, eu acho que é um alimento bem bacana para a gente comer, porque não tem muita caloria, é um produto que as pessoas adoram, não é, Gabi? Adoram. E é bem leve, né? Sim, tem vários... Esqueci a palavra, mas ele é antioxidante, né? Tem várias bastante... propriedades. Propriedade. Eu ia falar proteínas, não, propriedades, isso. Eu percebi quando você ia falar. Faltou o resto. E aí ele pode ser usado de diversas formas diferentes também, ó. Como a nossa celovac. Aqui, ó, a gente empanou uma carne e aí a gente pode colocar aqui na nossa celovac, ó. A geladeira não ocupa espaço e tá incrível. Tem a outra celovac Nel, que custa menos de R$1.000, é um investimento que vale a pena. Porque muitas vezes a gente perde produto em casa, né, Gabi? Perde Por mais que você tenha cuidado, a gente armazena direito, tudo. E como você falou, é um investimento, né? Depois você vai ter o lucro de volta. Sim, sem dúvida. Aqui, ó, colocamos aqui o bacon junto com o molho de tomate, mas fica uma delícia isso daqui, ó. É Quem diferente. quiser fazer um macarrãozinho para acompanhar esse Aqui molho. aqui combinaria demais um macarrão, né? Muito. Tô olhando para os lados aqui, você falou de macarrão. Não tem. Tava olhando. Se tivesse macarrão, a gente ó, já faria já. já vou deixar de lado aqui, ó, porque a gente pode depois fazer Sim. sem problema algum, ó. Aqui, ó, desse jeitinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Marília Donanzan, que a gente vai falar sobre alimentos inflamatórios. Aqui, essa receita é o tipo da receita, Gabi. Eu vou deixar até aqui do lado esse macarrão, se a gente quiser depois, ó, esse molho. Se a gente quiser fazer um macarrão, podemos fazer. Tá bom. Gabi, esse tipo de receita, se você quiser fazer o milanesa antes, pode. Pode. Já fica bom. Sim. Se você quiser fazer com molho de tomate só aqui, também fica bom. Ótimo. Se você quiser fazer com queijo, melhor ainda. Se ele não tivesse no ar-condicionado, melhor ainda, mas tá bom. Melhor ainda, Se sair, do jeito que ele sair, ó, desenrola aqui, ó. Desenrola. Não tem problema. Se ele engasopar, a gente põe ele enroladinho mesmo, sabia? Sim. O importante é o resultado final, né? Que vai ficar Ó, gostoso. vamos colocar aqui, ó, no meio. Ó. Vai colocando ele assim, enfileiradinho. Enfileiradinho. E daí a gente vai colocar ainda um parmesão por cima. Aquilo que já é bom vai ficar melhor ainda, ó. E aí, você deixa para colocar a salsa só depois. Primeiro você dá uma tostadinha nele, quanto mais queijo tiver, melhor. Vamos usar todos que a gente tem? Vamos. Já que tá difícil para Que a desenrolar gente mesmo. gosta de queijo, né? Tá difícil para desenrolar? Tá. Então, coloca enfileirado em cima mesmo, Gabi. Pode enfileirar em cima, deixa a bordinha aparecendo, Isso. ó. Aí tá bom, pronto. Aí, o que a gente faz? A gente pode dar uma gratinada assim, desse jeitinho, ó. Que a gente daí não precisa nem usar o forno. Aí, ao invés de... Já tem um molho que tá quente, né? Tá quente. Mas, ó, ele vai derretendo aqui em cima. Se quiser colocar um parmesão depois, ainda pode, não pode? Pode. Vai ficar bom, ó. Aquilo que já é bom vai ficar melhor ainda, ó. Pode dar uma tostadinha aqui. Você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Receita prática, hein? São 10h26 da manhã. Dá tempo pro almoço, pra janta Dá hoje. tempo para fazer hoje a qualquer Rapidinho hora a do gente dia, ó. fez.
17 minutos nós fizemos. Foi, muito Você fala rápido. assim, poxa, isso que a gente está conversando ainda, né? Ah, Se mas tivesse concentrado. vocês são em dois. Ah, mas né, a gente... O que a gente conversa... Isso, a gente conversa mais do que cozinha. Ó, quer colocar um parmesão aqui por cima? Mas tá bonito assim. Acho Nossa, que eu tá não vou nem lindo. colocar, viu, Gabi? Tá lindo. Acho que eu vou parar aqui. Sabe aquela Nossa. coisa de... Olha, Uma vez a gente fez uma matéria sobre tatuagem, as pessoas que se arrependiam, né? E daí um colocando coisa em cima de coisa. Daí era uma tatuagem desse tamanhozinho. Daí colocou um monte de coisa que não Sim. tinha nada a ver. Aqui, ó, você pode fazer isso. Coloca só isso, não precisa colocar mais. Ia até colocar mais queijo, mas só assim, não, ó. tá lindo. Já ficou bacana. Tá Basta lindo. assim. Ah, eu quero... Comeria fácil agora. Ó, vou homenagear o Pedrinho agora. Aniversário do Pedrinho Aguiar hoje. Pedrinho, um grande abraço para você, meu grande amigo. Eu brinco que o Pedrinho já é da família, viu, Gabi? Ah, é? Porque ele acompanha a gente sempre, tá em todos os lugares e ajudando sempre. Pedrinho, você é um amigo querido, viu? Não só meu, mas da família. Todo mundo adora você. Então, um beijo especial, parabéns, felicidades, tudo de melhor. Ele não gosta muito de comemorar aniversário? Gabi, ficou legal Ficou essa... lindo. Como é que chama? Prato de restaurante. Prato de restaurante. É. Eu acho que essa pimentinha Nossa, do deu- Pedrinho deu um tchan, não deu não? Obrigada, Pedrinho. Aí, Valeu. ó. Ficou bacana, Ficou. gostei. Vamos pra cá, ó. Gabi, você coloca ali. Eu coloco aqui, ó. Depois. É o seguinte, você de casa, eu acho que esse prato aqui é completo, ó. Vamos falar a verdade, daria pra fazer ele sem a fritura, Gabi. Daria pra fazer Daria. ele grelhadinho no azeite. Do jeito que você gosta, né? É o Mas jeito que eu fica bom. gosto. Com certeza a Marília gosta assim também. Marília do Nanzan, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer é meu. É um prazer. A gente vai agora para o Papo Nutritivo. Roda a vinheta. Marília, a gente vai falar de um tema interessante. Alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. Exatamente. Muita gente que muda dieta ou muda alimentação fala assim, nossa, eu tô pesando menos, mas ao mesmo tempo fala, nossa, eu desinchei. Isso acontece mesmo, né? Isso acontece, Edu. Na verdade, primeiros quilos, eu sempre explico para os pacientes que os primeiros quilos num processo de emagrecimento é líquido. Perfeito. Que a gente perde, né? Porque o seu corpo está fazendo essa detoxificação, né? Perfeito. Então, é esse processo mesmo, essa retenção que vai embora. Os dois Por isso primeiros quilos, provavelmente, é retenção. Agora, nesse caso, por exemplo, por isso que a gente perde rápido no começo da dieta e depois perde um pouco mais devagar. Também é um dos fatores. E aqueles quilos a mais do final de semana, então chuta o balde muito longe no final de semana, na balança dá o resultado ali, uns 2 quilos a mais, é retenção. É retenção. Daí Não. o pessoal até fica atento, não ficar tão tranquilo, porque se reteve não é um bom sinal também. Todo Mas final pode de ser semana. sal, pode ser álcool, pode Sim, ser um monte de coisa. Exatamente. Se você fosse classificar assim, você prefere começar... Vamos começar com os que são inflamatórios? Depois a gente fala daquilo que pode ajudar. Que ajuda. Você falou do final de semana. O que o brasileiro, de uma forma geral, utiliza no final de semana? Tem gente que utiliza todo dia, né? Aí inflama todo dia. Todo dia. Mas o que a gente consome demais no final de semana e chega na segunda-feira, como você falou, e está pesando a mais? Aqui eu acho que tem um exemplo assim muito claro dos hábitos do brasileiro também, né? Primeiro aqui o álcool, que no final de semana o excesso, né? E pode ser todo tipo de álcool. Todo tipo de álcool. Agora, alguns, Tutu, o Tutu que é nosso especialista nessa área de eventos e bebidas em geral, alguns são mais alcoólicos, outros são menos alcoólicos. Alguns têm um teor alcoólico, mas também sem a questão somente, né? Não só o álcool inflama ou faz mal, mas também o que acompanha o álcool, né? Então, por exemplo, se é um drink, mistura com energético, Perfeito. com preparações açucaradas, né? E a cerveja, né? Tem o glúten, enfim. Aí tem o muitas excesso. bebidas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que tem o álcool e tem o açúcar. O caso de um licor, de repente, que é feito com bastante açúcar. Daí, esses são piores, se a gente analisar? Seriam, Pelo volume, mas né? a questão é que o licor se toma
uma dose. Depende de quem vai tomar, mas se tomar muita dose do licor... Às vezes eu até aconselho o paciente, se você for tomar a cerveja, dificilmente quem gosta toma 1 ou 2 latas ou long neck, sempre toma muito mais. Então é mais interessante nesse momento escolher um drink, você consegue tomar menos. Perfeito. Tem um teor alcoólico maior, mas consegue dosar melhor. Aí você separou também a mortadela, mas serve no geral para embutidos? Embutidos no geral, né? Que é cheio de conservantes, de aditivos, de sódio. Então, em excesso também vai inflamar. Aquela dose de salaminho essa no final de semana também é ruim. Essa combinação álcool e o salame. Olha aí, Tutu, então se misturar álcool, o salaminho, que é um embutido, e colocar ainda um carboidrato, tipo um pão, aí inflamou geral. Vai retenção, né? No dia seguinte, provavelmente vai acordar talvez com sintomas de enxaqueca, as articulações, inchaço. Esse inchaço não é só a questão, vamos dizer, estética e de saúde de uma maneira geral, o que a gente sempre fala por você consumir produtos que inflamam. Mas tem causas que acontecem e a gente não percebe. Você falou sobre articulação. Muita gente que tem dor articular está ligado também à alimentação? Totalmente. Sim? Totalmente. Eu acho que assim é a base, né? Para a gente trabalhar esse processo de inflamação. Então começa limpando, né? Realmente a alimentação. Aqui você separou um item que é o item da criançada. O biscoito, a bolacha, cada estado o pessoal chama de um jeito, mas o biscoito por si só, hoje a gente tem alguns que são integrais, mas o problema muitas vezes está dentro dele. Você até abriu para mostrar o recheio, o recheio. Né? Tem algumas opções mais interessantes que tem um pouco menos de açúcar e gordura, mas na maioria, esses de pacotinho é bom evitar. E principalmente esse com recheio, né? Então, gordura hidrogenada, açúcar adicionado. Então, assim, equivalente a um pacotinho desse de bolacha biscoito recheado, equivale mais ou menos a um bom prato, né? Montado de comidas saudáveis, assim. Na verdade, muito mais, assim. Dobra, assim, as calorias. A Silene se preocupa demais, não só com ela, mas com os filhos, né? E a gente tem dúvida, você de casa pode participar também, 11 99465 2423 e @fica com a gente TV. Vai lá, Si, bom dia. Bom dia, Edu, bom dia, Marília, bom dia você de casa. Você falando aí da gordura, né, Marília? A Juliette de Cascavel, no Paraná, ela perguntou o seguinte: relação à margarina e à manteiga, que todo mundo fica na dúvida. O que escolher, Marília? Então, hoje a gente já indica a margarina de boa qualidade, né? Que não contenha gorduras trans, né? Então, de qualidade é melhor que seja a margarina do que a manteiga, porque a manteiga ela é rica em gordura saturada, né? É gordura animal, então pode ser de risco cardiovascular aumentado. E muitas coisas também estão ligadas ao volume. Sim, né? O equilíbrio... O quanto a gente coloca de manteiga, o quanto a gente coloca com margarina, ou qualquer outro tipo de óleo ou de azeite. Eu estava dando exemplo aqui, a gente fez a fritura de manhã. Eu costumo fazer o mesmo bife ou filé, enfim, ou de frango, carne vermelha, qualquer um deles, com um pouquinho só de azeite. Sim. E eu costumo grelhar. Fica gostoso também. Dá para fazer. E eu estava vendo com relação à questão calórica, quase que ele dobra. Então, muitas vezes a forma do preparo está diretamente ligada a essa gordura também, né, Marília? Totalmente, né? A forma de preparo pode ser, tipo, muito benéfica. Então, o alimento, ele se transforma, assim, né? Então, do saudável, ele passa a ser um vilão nesse caso. Tem produtos que a gente não faz nem ideia, mas o açúcar pode servir até como um conservante e o sal também pode servir como um conservante. Eles entram nessa categoria dos inflamatórios também, de uma maneira geral? Entra também em excesso, inclusive os adoçantes, né? Que a gente usa em um processo de emagrecimento ou algumas condições como diabetes, a gente até indica o adoçante, Perfeito. De preferência o natural, né? Mas o adoçante, ele continua predominando o paladar muito doce. Então, quando você quer fazer essa modulação de paladar, a gente até prefere que continue um açúcar,
de o orgânico, ou demerara, menos o refinado, para fazer essa modulação. Porque quanto mais adoçante eu uso no dia a dia, mais o meu paladar pede o doce. E aí o que dá para fazer? Dá para ir diminuindo esse adoçante também? Isso, gradualmente. Começa com 5 gotinhas, vai para 4, vai para 3, vai para 2, você vai diminuindo. Isso, exatamente. Perfeito, fica até fácil para fazer, né? Até mais. Aqui a gente separou alguns itens que é o contrário daquilo que a gente falou, que é o que é para evitar, tá lá daquele lado, e aqui é o que a gente deve preferir, né? Aqui, de uma maneira geral, isso pode ser, Marília, no café da manhã, no almoço e no jantar? No geral, aqui tem alimentos assim que a gente pode incluir durante todo o dia, né? Eu gosto muito do shot, né, de cúrcuma e gengibre pela manhã. Então a gente acorda, faz um shot de limão, cúrcuma, gengibre, que são super potenciais, assim, detox. Então, para aquela pessoa que deu aquela manguaçada no final de semana, gengibre, cúrcuma. A pimenta do reino também dá para fazer um shot interessante. Toma. Isso. E limão também. Limão também. Limão também, perfeito. Já vou deixar separado aqui, ó. Pronto. Vou dar para uns e outros aí. Auxilia com a imunidade também. Essa mistura. Isso. Perfeito. Aí você tem alguns grãos e o chocolate também. Isso. O mix de sementes é interessante, a gente pode colocar na salada, colocar no iogurte, nas preparações ali, né, para finalizar um prato. E elas são ricas também em antioxidantes, né, proteínas, minerais. Então é uma estratégia que também vai ajudar com o intestino, né? O ovo pode consumir de manhã numa boa? Pode. Só dosa um pouco a quantidade dele também. É uma ideia também para colocar no omelete, um gergelim. Eu estava vendo outro dia o comparativo do ovo, o ovo inteiro, a clara e a gema. É que a gente tem aqui no Brasil, tem no mundo inteiro, né? Mas tem ovo pequeno, médio e grande. Vamos calcular mais ou menos no médio. Muita gente não se preocupa com a quantidade de gema. Tem gente que come 10 ovos e aí come 10 gemas. A gema, lógico que é um ótimo produto, um ovo de uma maneira geral é um ótimo produto, mas comer 10 gemas pode não ser tão bom. Não, né? não, porque extrapola mesmo, né? Essa gordura de origem animal saturada, né? Que aumenta o colesterol, né? O LDL, colesterol ruim. Eu gosto muito de comparar. Tem produto que daí é melhor até trocar. É melhor daí comer um doce português, vai lá, já que está comendo 35 ovos, né? Põe um pouquinho de açúcar e come um doce português, né, Silene? Comparando, vai dar quase na mesma coisa. É muito mais saboroso. Aí, por exemplo, o doce de clara é melhor, que daí é proteína. Mesmo com um pouquinho de caramelo, se você comparar, pode ser melhor, né? Pode ser melhor. Perfeito. A Marília ficou até com vergonha das minhas colocações. Sou eu que estou falando, tá? Mas, por exemplo, agora falando sério, agora é sério. No restaurante português, muitos doces têm bastante gema. O pudim de clara é clara e açúcar. É mais benéfico comer um pudim de clara. Isso, redução de danos, né? Redução de danos, isso. É a dica, você que está acompanhando, é a dica do comerciante. O menor prejuízo é o primeiro. Sabe quando você recebe uma oferta, você fala, não vou querer, aceita, porque é um bom. Para alimentação é mais ou menos a mesma coisa. Mas um pouquinho de tudo não faz mal. Não é equilíbrio, né? Sempre. Aqui você separou lentilha e as frutas também. Isso, especificamente a uva roxa, né, que tem resveratrol, que é um potente antioxidante. Hoje tem shots já prontos, mas sempre bom consumir a fruta, né? A gente está consumindo as fibras também junto. O chocolate, aqui 70%, então o cacau sim é um ótimo alimento. Sim. Então, quanto maior a porcentagem de cacau, melhor, né? Porque ao leite é adicionado o açúcar. E menor quantidade de açúcar. Isso. Perfeito. Quanto mais cacau, menos açúcar tem, né? Então, é uma opção que dá para comer um pedacinho ali todo dia. E aqui você separou a couve, a cebola e o alho. A cebola e alho é muito bom. Muita gente fala que é anti-inflamatório mesmo, né? Muito mesmo. Muito mesmo. Inclusive, é uma dica até cozinhar a cebola, né? Com a casca. Perfeito. Só tira essa parte dela, assim. Higieniza ela. Isso, cozinha a cebola e o alho com a casca, porque eles também são muito benéficos, assim. O chá, né, da folha. Perfeito.
A gente faz muita receita, inclusive, para fazer os caldos. Você pode fazer aí com a casca higienizada, Sim. que é muito bom. Sim. Tem até alguns suplementos que são à base de alho, se eu não me engano, né? Tem sim, tem as cápsulas, né? Tem mais uma dúvida do pessoal em casa, por favor? Tem mais uma, Edu. A Leandra, de Boituva, aqui em São Paulo, ela está perguntando o seguinte, se tem algum alimento que pode ajudá-la, ela tem retenção de líquido, com facilidade, retém líquido, se tem algum alimento que possa ajudar, Marília? Bom, de um modo geral aqui, a gente colocou alguns alimentos assim, que todos eles ajudam, né? O que a gente tem que priorizar aqui? Água, né? Então, assim, o princípio de tudo é se hidratar muito. Então, a água eu acho que é o ponto de partida, assim, né? É interessante isso que você está falando, porque eu li uma matéria que as pessoas que têm retenção líquida têm propensão a tomar menos água. E daí elas acham que como elas já estão retendo líquido, elas acham que se elas tomarem água vai piorar. Não. E não vai piorar, Não, né? não, é o contrário. É o contrário. Quanto mais água você toma, E mais alimentos ricos em ricos. água também. Tem os chás diuréticos que também auxiliam nesses primeiros dias, por exemplo, como o Edu falou, do final de semana. Vem final de Sim. semana, tem umas estratégias de alguns chás, né? Hibisco, cavalinha, mas só começa da alimentação natural. Então eu falo que a natureza é muito inteligente, né? As frutas muito doces têm mais fibras e as mais gordurosas são menos doces. Então, para a gente já dosar isso. A combinação também. Isso. Perfeito. Essa é a Marília Donanzan. Siga a querida Marília nas redes sociais, @nutri_Marília Donanzan. Tá aí o Instagram para vocês. E a gente sempre tem esse papo nutritivo aqui todas as segundas-feiras. Eu, há anos atrás, sei lá, vou chutar mais ou menos 25 anos atrás, eu falei, segunda é o Dia Internacional da Dieta. Muita gente começa na segunda e termina na terça. Mas você mudar a alimentação de uma maneira geral é o melhor, não é, Marília? Sim, no geral, mas assim, o pouco que a gente consegue incluir no dia a Equilibrar. dia já faz uma grande diferença, né? Ao longo... Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigada. Um ótimo dia a você e a você de casa. É o seguinte, tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida aí, pode mandar que a gente tira na próxima semana, não é não, Gabi? Com certeza, Edu. Ou, se a gente souber, a gente vai respondendo durante a semana. Você pode mandar 11 994 65 2423 e @fica com a gente TV. Já fizemos o filé à parmegiana com molho de bacon, uma delícia. Delícia, Agora nós perfeito. vamos começar uma carne com cebola oriental e Isso. arroz chop suey. Vou pegar uma. Essa receita é prática. Roda a vinheta, por favor. Ó, aqui... E é gringa essa receita, não é não? É gringa. Quando tiver no ponto, me avisa aí, porque essa é gringa para você fazer aí na sua casa. Tá no jeito aí? Põe aí, então. A gente pode fazer com iscas de alcatra. Isso. Você dosa o quanto você quer cortar e o tamanho que você quer fazer essa receita. E aqui, ó, dá um truque para você. Você vem cortando a carne aqui, ó, 1, 2 e 3 na espessura que você quer. Ó, desse jeitinho. Aí fica mais fácil para você cortar. Ó. Você faz assim e daí depois você vem, ó, e pode fazer as tirinhas desse jeitinho aqui, ó. É fácil, fácil. Aí você deixa para temperar somente na hora que você for fazer esse prato. E é gostosa demais. Vale a pena, Edu, fazer. Gabi, a gente vai fazer também o arroz chop suey, que é um arroz super conhecido. Sim. E é um arroz gostoso também. Pode ser feito com arroz que sobrou no final de semana. Inclusive, a gente vai fazer com arroz que a gente já usou aqui, sobrou. Gabi, a gente pode fazer, quem não fez, por exemplo, o arroz, pode fazer, não tem problema. Pode fazer na hora, Qual não o tem tipo de problema. grão que você recomenda ou pode ser feito com qualquer um? Olha, a gente costuma usar aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, o arroz agulhinha, né? Que No é o mais Brasil comum. inteiro você pode fazer com agulhinha Isso. se você quiser. Pode fazer com parbolizado Parbolizado também, que em fica uma delícia algumas também. regiões é o mais comum. É. Eu nunca testei fazer com integral. Vou ser sincera. fica bom, fica bom, fica. Nunca testei, eu Fica. nunca testei, Gabi, mas eu acredito que fique bom, sim. Eu e a Maria,
há um tempo atrás, a gente fazia os testes, a gente sempre deixava um arroz em casa. Aham. E a gente deixava o arroz branco e o arroz integral. E aí a gente fez várias receitas que a gente pode até fazer as versões. Vamos Legal, fazer semana que vem? vamos Eu sim. faço de um jeito, você faz de outro? Vamos. Aqui, ó, vou usar tempero para bife. E aí vou colocar aqui também, ó, uma pimentinha. Como a gente falou sobre sal, vou colocar pouco sal, ó. Eu acho que ela tá já. Não, Ah, não, viu? ela tá ali. Então, tá aqui, tá tudo bem. Pouco sal, Pouco sal. gengibre. Mas Mais tempero, menos a sal. gente tá colocando uma carne bem temperada, né? Vai bastante tempero, então o sal pode diminuir sem problema nenhum. E aqui, ó, tem uma dica legal. Eu sempre falo dessa dica. É uma colher rasa de... Açúcar. Pode ser de chá. De chá, é. De açúcar. Aí você vai misturar bem essa carne. Você que está acompanhando a gente, ó. Tá quente a frigideira já? Tá. Ó, e aí, Gabi, essa carne aqui, ó, ela vai para cá, ó. Pra frigideira. Você pode espalhar ela? Ah, Nós vamos espalhar. E ó, eu não coloquei aqui. Vou colocar agora, ó, um pouquinho de azeite. Vou colocando assim direto na carne, ó. Uma colher de sopa de azeite foi e meia, ó. Uma colher e meia de sopa. Na verdade era para eu ter misturado antes. E eu confesso que eu esqueci, Às Silene. vezes acontece. Mas acontece, acontece das melhores famílias. A gente tava falando tanto de não colocar gordura que eu coloquei a carne ali sem colocar nada, nem na frigideira, nem na panela. Esse sou eu mesmo. E aí não tem problema. É sempre importante a gente Não. falar a verdade É isso. para a gente ter credibilidade. Não pode falar Acontece uma com todo coisa... mundo, né? É, Inclusive acontece. com a gente aqui no ar. Acontece. Acontece. Ó, você que está acompanhando a gente, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. A parte, a gente pode fazer o nosso arroz. Quer fazer numa panela aberta? Pode ser, pode, Vamos claro. fazer numa frigideira também? Vamos. Ó, receita gostosa para você fazer aí na sua casa. Do arroz chop suey, que é um arroz gostoso também. Combina demais com essa carne. Você que está acompanhando, daqui a pouco vai ter uma receita de doce. Eu tô para te dizer que eu acho que pelo nosso tempo a gente pode até fazer o doce eu na acho sequência. que dá pra adiantar, porque vale a pena esse bolo, viu? Ah, então, eu tô achando. Vale Vamos falar muito com o a nosso pena. querido Diogo aqui. Eu acho que vale a pena a gente adiantar pelo horário que a gente está caminhando. Na sequência a gente faz, E então. como o Diogo é formiguinha, eu acho que ele vai aceitar essa. Ah, entendi, ó. É um bolo quase formigueiro, não é? É quase um bolo formigueiro, não é não, Gabi? Isso. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a parte, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Quer colocar aí, Gabi? Claro. Por favor. Então a gente vai fazer o arroz chop suey. Tem gente que faz até o ovo à parte, mas eu vou adiantar aqui. É que a gente gosta de praticidade, facilitar a vida. Então É. a gente, realmente, o jeito clássico de fazer esse arroz é fazer um omelete à parte, né? É, E depois misturar. Mas a gente gosta de facilitar a ser vida. prático, ó. E sujar menos panela também. Então é o arroz chop suey de uma panela só. Isso. Vou entrar aqui, não deixe para colocar depois. Se temos dúvidas, Temos sim, por Edu. favor. A Elizabeth de Campinas, interior de São Paulo, falou que na semana passada ela pegou pela metade o momento que você estava falando da dica para que a carne não soltasse muita água na frigideira. Ela queria que você pudesse repetir para ela, já que você está fazendo de novo. Ó, primeira coisa, a frigideira está quente. Segunda coisa, não ficar mexendo na carne. Aqui, ó, a gente percebe, é que essa daqui eu fiz um pouquinho diferente, que eu coloquei um pouco de açúcar. E aí acaba dando uma caramelização aqui um pouco diferente. Se ela não quiser colocar o açúcar, não precisa. E aí, sempre, então, frigideira quente. A outra coisa, não ficar mexendo nessa carne, ficar mexendo toda hora é ruim. Deixar para salgar só na hora que a gente vai fazer, para ela não ficar soltando muito líquido. Olha que interessante, quando a gente vira a carne aqui, algumas já estão até douradinhas. Ó, você está vendo ela bonita aí. Mas o principal, assim, dica é a questão da frigideira quente, né, Gabi? Isso, a frigideira quente. E não colocar mexer. o sal muito antes também. Também, porque o sal desidrata a proteína e vai soltar água. E não colocar, só colocar o sal realmente na hora
de fazer, como a gente está fazendo aqui. E assim, quando a gente corta a carne em iscas, em cubos, ela vai soltar um pouco de carne, De líquido. de líquido. Quando a gente faz em bife, em peça, Vai até soltar menos. para quem, mas está soltando água e vocês falam que não solta. Assim, ela vai acabar soltando, porque tem bastante líquido. Sim, e ali você está vendo, a gente colocou o açúcar. Isso. Se você olhar, tem uma parte no meio da carne que é um douradinho do açúcar, que está no fundo da panela. Então já tem o açúcar. Ó. Se você olhar aqui, ó, na borda, olha a cor que está aqui, tá a cor de um caramelo. Ó. É muito... Justamente por causa do açúcar. É que essa a gente fez diferente. Isso. Realmente, mas essa é a intenção. O ovo está praticamente pronto, Tá, ó. já vou... Aí você pode colocar a cenoura crua para essa receita. E aí, Presunto. tem uma dica legal. O presunto tem bastante sal, então não coloque o sal no ovo. Basta o sal do presunto que a gente vai usar. Aqui, ó, a carne perdeu o vermelhinho dela. A gente pode colocar molho de soja junto aqui. E aí, ó, aí sim, a carne já perdeu aquela cor vermelha. Aí você pode mexer já junto com o molho de soja. Aí, ó, o que eu gosto de fazer? Gosto de abrir um buraquinho aqui no meio, ó. E aí o líquido vai para o centro da panela. E a gente faz o seguinte, ó. Vou colocar aqui no meio cebola roxa. Você está acompanhando uma receita prática, gostosa. Carne com cebola oriental e arroz chop suey. A receita prática, gringa. Ela é tudo, né? Prática, gringa, não custa caro. Isso vai depender muito da carne que você vai usar. E é ela, muito, como muito gostosa, né, Gabi? A gente corta em tirinhas, assim, ela rende bastante também. Com a cebola e com esse arroz, é uma combinação deliciosa. Para quem curte essa pegada mais oriental, Edu. Aqui, ó, você falou, para fazer essas esquinhas, por exemplo, poderia até ser uma receita de boteco. Também, também. Poderia fazer, né? Com certeza. Porque fica muito boa, É gostosa, diferente, né? é diferente, É, vai agradar todo mundo. vai agradar. Aqui, ó, tem um pouquinho de amido, que eu vou colocar um pouco de água. Quem quiser colocar uma cerveja aqui poderia sobrou um pouquinho de cerveja, tal, você pode usar. E aí, ó, a Gabi já vai acrescentar o arroz. Gabi, muita gente deixa para colocar o ovo depois. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que esse ovo colocado depois, ele acaba ficando mole, assim. Também acho, também acho. Nesse arroz aqui, o ideal é que o ovo esteja mais cozidinho mesmo, mas... Para mim não me agrada. Agora, tem não. gente que, se você gostar e quiser fazer, faça. Né? Sim. Aqui, ó, a cebola começa a soltar um pouco de líquido, daí você pode já misturar com a carne. E, ó, se você reparar, mesmo com o líquido da cebola, com tudo isso, ó, a carne acaba ficando douradinha e muito, muito gostosa, ó. A gente vai soltar... Pode, lógico. Óleo de gergelim. Isso. Aqui é aqui mel. é o meu. Já ia botar mel. O mel tá em qual receita? O mel tá aqui nessa carne. Ah, na carne. Vou colocar o mel. Aqui, ó. Óleo de gergelim. Dá aquele sabor de restaurante, como diz minha filha, ó. Esse daqui é o verdadeiro sabor do prato do restaurante. É o óleo de gergelim, não é não, Gabi? Já subiu um aroma de Agora restaurante aqui, ó, oriental já. Aqui, antes de colocar, eu vou colocar um pouco de rum aqui, ó, nessa carne que vai ficar gostosa. Vocês preferem rum ou cachaça? O álcool vai evaporar. Hoje a gente falou da questão do álcool, né? Então, ó, aqui, ó, vai evaporar. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Caramba, você foi longe, hein? Pegou, não pegou? Esse pegou fraquinho, ó. Pegou fraquinho. Pegou fraquinho. Mas vai, ó. Um pouquinho ela vai, ó. Mas o álcool tá indo embora, ó. Tá queimando o álcool aqui, ó. Nossa, tá com... Tá com aroma, né? O açúcar, tem gente que fica meio assim, de colocar açúcar num prato salgado ou no frango. A gente já deu até a dica de fazer a bisteca, Sim. carne de porco, fica muito boa. Não vai ficar doce. Ela vai dar essa caramelizadinha na carne, vale muito a pena. É só um pouquinho, só para caramelizar mesmo. Aqui eu coloquei um pouquinho de amido diluído na água. E olha como vai soltar o fundo da panela. Aqui vai fazer toda a diferença, ó, para essa receita. Nossa, lindo, Você que né? está acompanhando, ó. Não é? Ó que maravilha. Parecia que ia estar muito líquida, não parecia? Aqui dá até para colocar um pouco mais de água. Gabi, põe para mim, por favor, ó. Um pouquinho de mel aqui no final, ó, fica espetacular.
e mais um pouquinho de água. Não era uma carninha despretensiosa que virou um pratão? Gabi, essa tua frase é muito interessante. Da receita despretensiosa. É. Mas olha a carne como ela fica. Fica incrível, não fica? Ó, Nossa, olha, dá outra cara pra, eu acho. pra carne. Ó, Ao invés de fazer um bife normalzinho, assim, despretensioso, gente. faz desse jeito que vai ficar E bom. coisas que a gente tem em casa, cebola. Meu, olha que lindo, olha a imagem, não tá não, Tá Diogo? lindo. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia, viu? Ó, vou colocar mais um pouquinho de água aqui, ó. E aí a gente vai soltar esse fundinho aqui, ó, de panela bem legal. E aqui, ó, você pode finalizar a carne com um pouco de cebolinha, Cebolinha. que vai fazer a diferença aqui também. Nossa, Ó, nossa, tá maravilhoso. maravilhoso, ó. Tá. Fácil, desliga a panela. Ixi, Olha que receita despretensiosa, mas Despretensiosa. muito gostosa, né? você lembra do franguinho despretensioso que a gente fez? Lembro. Fez Como um não sucesso, lembrar? aquele frango, você Fez, nem não imagina. Fez. Eu Até achei hoje também. o pessoal me manda mensagem. A primeira receita despretensiosa que você fez na televisão e você falou, nossa, qual foi, Gabi, que a gente falou? Pela primeira vez você falou desse... Acho que foi do Jeito, frango. foi do frango? Foi aquele frango com molho de parmesão. Muito Foi. boa, não é? Foi. Ó, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar de uma forma despretensiosa Tá também. bom. Ó. Você que está acompanhando a gente, ó. A receita da carne você pode colocar uma colher de chá de açúcar. Se você não quiser, não precisa, mas que vai fazer diferença Vai. no final, vai. É pouquinho açúcar. Pouquinho. A gente está usando a alcatra, aí você pode deixar ela fazer a parte isso, né? Temperar a carne. E aí a gente colocou na frigideira. Se você quiser dar uma douradinha nela, você pode. Então temperadinha com sal, com pimenta, ela vai ficar deliciosa. Aí na sequência, o que você faz? Coloca cebola roxa, cebola clara e na sequência você pode colocar um pouquinho de molho de soja, que vai fazer a diferença para essa receita. Colocou o molho de soja, você pode colocar um pouco de líquido nela. A gente colocou aqui um pouco de água e amido de milho. Isso. Cebolinha a gente usou também. Quem quiser usar... eu quero usar um molho inglês, que fica muito bom também. Caso você opte. Das duas formas ficam muito boas. Fica. Você pode fazer de um jeito ou do outro. Das duas formas ficam boas. Fica boa. Quem O gosta arroz, de molho tarê também fica gostoso. molho tarê, fica gostoso. A Gabi colocou o ovo no começo da receita. E eu acho interessante colocar o ovo. Aí, na sequência, você pode colocar o presunto. O presunto tem bastante sal. Sim. Então, você não precisa nem temperar o ovo, né, Gabi? Não precisa. Já fica bom por si só. E aí a gente colocou primeiro a cenoura, depois você pode colocar as ervilhas. Se quiser colocar, Edu, não tenho isso ou aquilo, pode fazer de outra forma. Sim. Que fica quem gostoso, quem não né? gosta de presunto não precisa colocar, quem não gosta da ervilha não precisa colocar. Pode fazer de outra forma que vai Pode. ficar boa. Com certeza. Ó, você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho nós vamos fazer esse bolo. Ó, se a Gabi falou, para mim tá falado. Ela não fala Não, você sabe que eu sou sincera, né? coisas muito, eu vou dizer, ela é muito realista. Sou realista. É. E nessa receita realista dela, ela falou, Edu, esse bolo você vai se surpreender. Vai. Né? Se você fosse me surpreender... eu tô sabendo que tem um truque no meio dele. Tem um truque. É uma dica, não é um truque. Uma dica para dar um upgrade num bolo de chocolate. Vai Eu ficar quero aprender. Você me top. ensina já? Com certeza. Ó, eu acho que esse prato aqui, ó, tava despretensioso, Tava. mas ele começou meio despretensioso. Era uma e tal. carninha com arroz, virou... Era uma carninha com arroz. Não era? Ó, Virou prato virou de a carne restaurante com arroz, também. virou prato de restaurante. Hoje todos os pratos, em homenagem ao querido Pedrinho, vão com pimenta. Ó, todos os pratos vão com pimenta. Aqui, ó. E é isso, ó. Esse prato tá bom assim, não tá não? Tá perfeito. Pratão, hein? Virou um pratão de restaurante. Virou. Não é? Lindo. Ó, vamos fazer o bolo lá? Vamos. Meninos, vamos todo mundo pra cá, ó. Vamos todo mundo pra cá? Agora que vai rolar tudo um com o outro, olha lá. Olha lá. A sinalização, ó, tipo aquele cara que fica com o avião lá, ó. Um já foi, o outro já foi. Agora vai o terceiro, vou aqui pra frente mostrar o prato pra vocês, ó. Hoje só pratão, ó.
Ficou bonito esse também, Gabi. Lindo. Agora esse bolo vai fazer sucesso. Diz aí, Gabi, como é que começa essa receita? Ó, essa receita, antes de mais nada, você sabe que eu sou não a confeiteira oficial, mas a boleira oficial dos aniversariantes aqui, né? Não, inclusive o bolo Você que é oficial, como você não é oficial? É, assim. a única, né? Sou a única. Se você é única, você é oficial. Isso. É. A gente faz um bolinho simples para quem tá de aniversário, só pra gente cantar um parabéns. Essa receita da massa do bolo é o bolo que eu faço aqui pro pessoal. Então, Essa daqui? É, essa aqui. Quando você, antes de falar o segredo, você me avisa, tá? O truque, Tá. melhor dizendo. Vocês Vamos- colocaram o Tech Bond aqui, meu? Tá grudando tudo aqui, ó. Diz aí. Vamos lá. Ó, bolo de chocolate com ganache. Isso. Você quer que derreta alguma coisa? Você pode derreter esse chocolate Esse pra aqui? gente fazer ganache. Vou Isso. dando uma ajuda pra você. Isso. Vamos colocar 3 ovos. Não vai leite nessa massa. Então, já para quem não pode comer lactose, tem intolerância à lactose. Meia xícara de óleo. Primeiro você faz essa... Isso. Você quer uma espátula pra você? Pode ser. Aqui com a colher já. Vai bem essa daí? Vai. me dando que eu vou tirando pra você. Tá. Então primeiro você bate esses 3. Óleo, açúcar e ovos, os ovos. Primeiro Então tem os meia xícara de ovo, Isso. meia xícara de, de óleo. de óleo, 3 ovos. 3 ovos. 3 ovos. Você sabia E- que tinha gente que media ovo na xícara? Qual o tamanho dele? Sério? É. Eu já vi gente que tem receitas de confeitaria, principalmente, que a gente tem que pesar A gente os dá ovos, risada, né? meu, sabe por quê? É. Porque cada ovo tem uma medida, É um verdade. peso, meu. E muda tudo. Por isso que de vez em quando eu falo, põe um ovo a mais e tal. Isso. Aí você vai usar bastante chocolate. É uma xícara de chá de chocolate em Uma pó. xícara de chá de chocolate em Vai pó. me dando que eu vou tirando de você. E Pode, Gabi, vai com calma, Tá bom. tá? Aqui a gente vai mexendo e parece que vai dar tudo errado mesmo. Não se assustem. Por que parece que vai dar errado? Porque a hora que você olhar aqui, você vai entender por que parece. Porque fica uma miscelânea aí. Fica uma mistureba que parece que não vai dar ponto. Vou colocar mais a farinha de trigo. Perfeito. 2 xícaras. E aí precisa ser peneirado ou não? A gente peneirou já, a gente sempre peneira lá dentro. É Eduardo. bom, né? É. Então, primeiro você bateu o açúcar, os Açúcar, ovos. ovos e óleo. Perfeito. Meia xícara de óleo, Meia né? xícara de óleo, 1,5 xícaras de açúcar, uma de chocolate em pó, de preferência chocolate mesmo, não achocolatado. Tá, perfeito. Porque senão a gente vai ter que mexer na medida de açúcar. Chocolate 50% já serve. Perfeito. E 2 xícaras de farinha de trigo. Esse é um truque bem legal. A gente não vai colocar leite, a gente vai Tá. colocar água quente. Eu vou Gabi, medir aqui uma eu vi xícara. eu vi que esse bolo, ele cresce bastante, Cresce. né? Quando você coloca água quente já na receita, o fermento começa a agir 18, 19 graus. Isso. Então ele já começa a formar umas bolinhas aí, Também. é? Coloquei aqui o fermento. Gostei E dessa receita. a água quente, Edu, ela potencializa. A água com o chocolate, a gente já deu até aqui uma dica de ganache com água, que também fez maior sucesso, o pessoal desacreditava que dava certo. A água, ela potencializa a cor do chocolate. Gabi, essa receita que você também falou que é despretensiosa e tal, e agora o que eu achei mais interessante é que você, olhando a receita no começo, você falou assim, Edu, ó, parece que vai dar tudo errado, Isso. né? Depois parece que, ó, colocando mais água, Parece. Silene, parece que vai dar mais Gente, errado, não é? Vai dar. Não vai dar errado, gente. Mas E não olha, vai, pode ficar tranquilo. Silene, Se puder mostrar aqui Sim. o nosso bolo pronto, como ele fica bem chocolatudo, bem escuro. E a gente eu usei o chocolate 50%, não foi o 100% perfeito, porque a água quente, olha como ela já mudou mudou, a cor da massa. mudou completamente. E aqui é na mão mesmo, não precisa de batedeira, não precisa bater clara Quer em tirar neve. essa farinhazinha das bordas? Pode tirar? Claro. Porque Tá mais- daí a gente mostra pra todo mundo, ó, que fica delicioso, não é não? É isso aí, Edu. Diga aí.
A Noêmia, Sim. lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Gabi, tá perguntando o seguinte: você não bateu as claras em neve, né? Isso. Mas se ela quiser bater, é melhor? Fica ainda mais fofinho? Olha, fica mais fofinho. Mas nesse bolo não há necessidade, a não ser que ela queira mesmo fazer aquela mais tradicional. Mas ele já, com a água quente, ele já fica bem fofinho. Então, nessa receita aqui, não há necessidade mesmo. Um A trabalhinho não ser que ela a for menos. fazer outra receita que precisa bater na batedeira, aí bata as claras de neve. Nessa aqui, você sabe que eu sou sincera, né, Edu? Sim, Eu falo, lógico. não tem muito. necessidade Não, é mesmo. sempre importante. Olha o bolão que fica, ó. Ele fica muito fofinho. Ó, aqui, Edu, A misturamos. base dele tá no jeito já. Tá, a base dele é essa. Vamos colocar numa... Deixa eu ver onde está a nossa que você assadeira. quer? Aqui. Ó, Aqui você eu tá- passo o desmoldante, né? Mas quem não tiver, um tá com óleo mesmo e farinha. Ó, muita gente fala do desmoldante, para quem vai comercializar, vale a pena, Vale. porque você usa menos produto. Isso. Quando a gente usa manteiga, tal, é mais barato, ou margarina, qualquer coisa que você queira usar, ou até mesmo óleo, e depois você pode enfarinhar, pode fazer um monte de coisa. Mas o que acontece? O desmoldante, você usa uma quantidade tão pequena, então para ele quem rende faz para muito. vender é melhor. Rende né? muito. Até para quem quiser comprar para ficar em casa, gente. Vale a pena. Rende você usa muito. pouquinho, né? Usa pouquinho e assim, a chance do bolo grudar é mínima. Então não vai dar errado. Então aqui, Tá aprendendo esse bolo de chocolate que é rapidinho. sensacional. Ó, Quem quiser só fazer esse bolo para tomar com café também, muito gostoso. essa é daquelas receitas que precisa colocar aquela vinheta não faça sozinho. Isso, não Não faça come sozinho. É. Não faça sozinho. O bolo você pode fazer ele sozinho, mas quando tiver pronto, Não coma sozinho. é bom que já esteja mais gente em casa. Claro, para Não é? dividir Com aí certeza. as calorias, né? É verdade. Ó, Vou botar no forno aqui pra gente depois além tirar. do bolo, tem a parte da calda que a gente vai fazer também, Si. Mas temos fotos, Temos fotos, dúvidas. Edu. Temos Por fotos favor. agora. A gente vai mostrar um pouquinho mais da carinha do pessoal de casa. Sim, por favor. A primeira que a gente vai mostrar, Edu, é a Eunice. A Eunice aqui de Carapicuíba, em São Paulo. Depois a gente tem a Elisângela de Matões, no Maranhão. Meu xará no fundo lá, Isso. E por último, a gente tem a Valéria, aqui da Zona Leste, em São Paulo, capital. ó. Valéria, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho das imagens, ó. Agora a gente vai fazer para esse bolo gostoso uma calda, não é não, Uma Gabi? calda. Ó, eu já derreti aqui, ó. Tem a parte da ganache. A ganache é o chocolate derretido. A gente tem aqui 2 xícaras de chocolate derretido. E eu vou misturar uma caixinha de creme de leite. Isso, ganache não tem segredo, né? Aqui não É tem isso. segredo. É. Vou ajudando a Gabi aqui, ó. Então, para 2 Que xícaras de chique, né, chocolate. meu ajudante? Sou maior carinho, imagina. Ó, Isso. Creme de leite de caixinha mesmo. E eu vou dar aqui, pra quem gosta de bolo de chocolate, gente, esse chocolate é chocolate ao cubo, né? Ao triplo, porque ele vai na massa, a gente vai fazer uma calda de perfeito. chocolate quente pra jogar por cima e depois vai a ganache de chocolate. Então, É o tipo do bolo que não tem como ficar mais não, ou menos, não tem, né? não tem. Pra quem vende bolo caseiro, bolo de pote também. Então aqui botei 1,5 xícaras de leite. Então foi cacau em pó na receita do bolo. Foi chocolate em pó. Na ganache, chocolate meio amargo, aqui eu estou misturando 2 Isso. xícaras de chocolate meio amargo com 1 xícara aqui de creme de leite. Aí aqui na nossa caldinha, chocolate em pó também. Aqui, Edu, quem não tiver o chocolate em pó, dá para colocar o achocolatado. Aí na Aí o que calda, acontece? Não coloca esse açúcar aqui que a gente vai Perfeito. colocar. Gabi, ó, Então- teu ajudante fez a ganache aqui, ó. Eu acho que Perfeito, tá Edu. perfeito, não. Perfeita. Já poderia até comercializar bolo, né? Com Aí, ó. certeza. Já posso fazer, Ó, então. pode abrir sua marca de bolos aí. Se quiser, eu te dou umas receitas aí, te ajudo. Tem, pô, já faço Te ajudo. com o maior prazer. Adoro fazer bolo. É muito gostoso, né? Eu É. gosto também. Você sabe que tem uma receita de bolo, ela tem mais de 30 anos, que era uma receita do bolo de chocolate que minha avó sempre fazia, mas que a gente comercializa faz exatos 30 anos. Nossa. E é muito boa, bolo de chocolate. Preciso fazer.
Ó. Se quiser, a gente faz aqui, Edu. Vamos fazer. Vamos botar aqui pra fazer. Vamos fazer. Aqui, gente, Deixa eu dar um truque aqui para todo mundo em casa, ó. O ajudante vem aqui, Tá ó, dá uma ótimo. mão, ó. É isso mesmo. Vem cá, vê se eu tô fazendo direito. Tá certinho. Tô. Ó. Tá aqui na mão pro você, ó. Essa calda fica gostosa, tá aqui pro você, ó. Essa calda fica gostosa demais, né, Gabi? Fica até pra tomar esse chocolate. Tomar? É um chocolate. Tomar assim? Chocolatinho quente. Chocolate quente. É, leite Ah. com chocolate aqui. Olha, Não Gabi. é? Isso. A Gabi que é Aqui tá bom? mãe, Sou né? mãe, sou mãe. E pensando numa criança que gosta de Pensando na chocolate. filha, gosta de chocolate, vai pro chocolatinho quente, agora no frio e Nossa, tal. é bom, hein? Não é? Aliás, tem várias receitas daquelas de chocolate que o pessoal faz para vender, que eu sei a receita certinha, sabia? Ah, é? De tanto ficar fuçando, meu. Aqui a gente tem um bolo pronto já. O que eu gosto de fazer? Eu gosto para entrar bem essa calda quentinha, para ele ficar bem molhado. A gente fura, faz aquele truquezinho de furar com o garfo. Eu vou fazendo para você, então. Isso. Ó, você que está acompanhando. Daí, Gabi, é melhor fazer e colocar, na tua opinião, na forma? Na forma. Na é forma, bom, né? É bom. Até para quem vai vender. e Isso depois lembra um pouco a história daquele bolo de coco também, né? Também, o bolo gelado de coco. Esse bolo aqui, inclusive, quem quiser fazer daquele jeitinho embrulhado no papel alumínio para vender, Esse é dá. perfeito, geladinho, fica incrível. Perfeito. Aí a gente faz isso. Aqui, esse aqui, eu fiz na forma retangular. Eu já cortei ele nas fatias. Vamos fazer assim inteiro? Vamos fazer esse inteiro. Ah, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Esse por cima é a calda ou a ganache? É a ganache, É a porque ganache. a calda, ela... A calda já foi, a Já calda foi. você não tá nem vendo. Não, a calda, a gente quer que ela umedeça o bolo, ela vai Esse descer. bolo é bom para fazer e é um bolo que você consegue vender ele mais tempo, porque como a gente Sim. coloca essa calda dentro dele também, não é? Sim. E... O que eu ia falar? Aí Esqueci. fura bem o bolo aqui, ó. Quanto mais furar, melhor vai ser para você. Ele fica muito gostoso, muito molhadinho. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência, 11 994 65 2423 e @fica com a gente TV. Ó, Aqui, Edu, esquentou o chocolate, já Perfeito. dissolveu o chocolate e o açúcar no leite, já tá pronta a calda. Não Perfeito. precisa ficar aqui engrossando nem nada, a gente quer exatamente que ela fique assim. essa Nesse calda então é ponto. mais lisa. É mais líquida, isso. Perfeito. Você que E está aí não acompanhando, se bolo de assustem. chocolate, ó. Não se assustem porque é desse jeito mesmo. Quem tiver um tempinho para deixar o bolo descansar um pouquinho para absorver todo essa caldinha Não, a aqui, gente pode deixar, viu, Gabi? Aham. Dá tempo ainda, Dá. não tem um tempo de programa, pode deixar, não a tem gente problema. pode deixar aqui, tá vendo que ele vai sugando a calda, é assim mesmo que a gente quer. Perfeito. Ó, a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos para ir para o intervalo. 10 minutos dá para fazer uma receita bem bacana para você de casa, uma receita extra para você aí, ó, que eu acho que todo mundo vai gostar. Gabi, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode começar essa receita e aí a gente volta para ela. A gente Sim, volta pode ser para pro bolo? deixa ele absorver direitinho. Vamos deixar ele aqui, então Deixa depois ele a gente... descansar. Uma coisa importante, um dos segredos, um dos bolos mais vendidos no Brasil, e eu aprendi a fazer a receita há muito tempo atrás, era o da Casa Suíça, que a gente fazia os panetones, fazia um monte de coisa gostosa. E o bolo, o segredo do bolo, era esse recheio que é muito especial. Sim. Né? Aí aqui, ó, vamos para você de casa entender. Gabi, você viu? Ah, tá aqui ó, escondido, ó. Ah, A gente vai fazer agora uma receita do frango. É um frango VaptVupt. Quanto tempo a gente tem certinho, Dioguinho? Pode me passar que eu vou fazer pro pessoal de casa, ó. Em 10 minutos você vai aprender essa receita. Então, a gente tem as tirinhas de frango. vou fazendo a batata aqui do lado, então, pode ser? Calma. Não? Calma. Tô calma. 10 minutos dá pra fazer muita coisa, calma. Tá Ó, bom. deixa eu te falar. Quer pegar uma panela, pega uma frigideira maior pra Pode gente ser. fazer, por favor. Aí aqui, ó, Gabi, a gente vai fazer aqui, ó, pimenta do reino. Então, pimenta do reino aqui no frango. E esse daqui eu vou fazer para aquela pessoa que estava com dúvida se a questão da carne. Isso. Então aqui, ó, o frango dá para fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vou colocar azeite, coloquei uma colher de sopa e meia
No outro dia eu medi, eu vou medir sempre para as pessoas verem, que tem essa quantidade pequena mesmo ali. Gabi, Oi. frango, vamos colocar, que tempero diferente? Vamos colocar um açafrão, curry? Isso. Um curry? Curry fica Você gosta? ótimo. Gosto bastante. Vamos no curry hoje. A gente sempre acaba usando lemon pepper, vamos usar um curry. Sabe que tem gente me mandando mensagem perguntando a receita da pipoca com lemon pepper. É pipoca e lemon pipoca, pepper. exatamente foi o que eu falei, É gente. É, isso. pipoca e lemon É pepper. pipoca. E ao invés de colocar sal, você, cuidado só se o lemon pepper que você vai usar já tem sal ou não, né? É Sim. pipoca e lemon pepper, só, mais isso, nada. É isso. Ó. Aí mistura bem aqui, ó, um com o outro. Perfeito. Misturou, a frigideira tá quente já, não tá? Tá, essa aqui tá. Tá? Tá. Ó, misturou, a gente coloca daqui pra cá, ó. E aí vai aquele truque, que a nossa telespectadora perguntou, Elizabeth, a dona Elizabeth, a questão do líquido, né? do da líquido, carne. ó. Vamos dar uma esparramadinha nesse frango aqui, ó. E aqui a mesma coisa, essa daqui vai soltar menos líquido do que aquela outra soltou, porque naquela outra a gente colocou um pouco de açúcar. Isso. Na verdade, o açúcar carameliza no fundo e lembra até como se fosse um líquido, né? Isso. O açúcar, ele também desidrata, né? O alimento, assim como o sal. Então, vai soltar um pouco de água mesmo, não tem problema. Aí aqui, não. ó, separou Tá um bem, cheiro bom, né? fica um aroma gostoso, né? Maravilhoso. Gabi, a gente pode usar aqui curry, pode usar açafrão, Pode. Páprica picante, páprica páprica doce. picante, lemon pepper. Também, Não que é? a gente quase não usa aqui. Como a gente, e até tava ele ali, mas para usar diferente você pode usar o Sim. lemon pepper ou aqui fazer desse jeito. Agora sim, Agora Gabi. sim, vamos Agora lá. vamos lá. Agora vamos para a batata, ó. Você vai colocar um pouco de azeite e vamos colocar a manteiguinha, ó. Um pouquinho só de azeite. A E manteiga aí, para para o dar aquela azeite pra não- douradinha. não correr o risco de queimar a manteiga, né? Olha que interessante, você está olhando o frango na panela da direita aí e ele não está soltando nada de líquido, ó. Né? Só que você deixa ele tranquilinho ali, sem colocar nada. Vamos dar um incremento aí nessa... Podemos dar um incremento nessa batata, Gabi? Claro. Vamos fazer essa batata diferente da outra, com um pouquinho de bacon? Vamos. Ó. Vamos colocar um pouco de linguicinha nessa Também. batata, dona Gabi? Ó, Vamos. vamos incrementar a batatinha, ó. Esse é o nosso prato de boteco, então, gente, isso aqui para vender, É batata de boteco. para quem tem aí vende cerveja, gente, isso aqui dá uma vontade de tomar uma cervejinha junto. É mesmo? Dá, Jura? juro por Deus. Então, vender cerveja, eu vou passar essa receita lá pro meu querido amigo Beto. Isso. Posso passar para ele? Pode. Olha esse franguinho aqui, ó. Sem aquele, não tá nadando, não tá nada, né, Gabi? Ó, E o curry já deu aquele olha a cor do douradinho. Você que faz sempre Douradinho. aquele mesmo franguinho. franguinho lógico. despretensioso, né? É, você que faz aquele franguinho despretensioso, meio sem jeito, É. que ninguém mais aguenta Não. comer, sempre igual. Fritinho só, né? Pessoal Ou- que faz dieta aí, né? Só come frango e tal, gente. Vamos fazer um franguinho diferente aí para dar uma. O tempero pode, né? Pode. Ela falou Sim. açafrão, né? Que ajuda a desinflamar. Isso. Dá para colocar no Pode frango. usar açafrão, É. né? Aí aqui, ó, viramos ele depois desse tempo. Gabi, olha a batata despretensiosa. Também. A Gabi tá fazendo ali a batatinha despretensiosa. O que ela tá virando? Vamos colocar uma cebolinha aí? Cebola. Olha o que vai virar essa batata. Olha isso, Silene. Demais. Temos fotos? Temos fotos, Edu. Por favor. E Adoro. aquela hora que a gente gosta também, que para ver que as receitas que são feitas aqui no programa são realmente práticas e fáceis de fazer em casa, Edu. Sim, quero ver. Vamos ver a primeira? Vamos. A primeira é da Cirlei, ela é daqui de São Paulo. Olha só, ela fez os palitinhos de mussarela e do Ó, que lado legal. ela fez o canelone de berinjela. Bacana, hein? Ela já fez Cardápio as duas completo. receitas. Cardápio completo. E aí depois a gente tem a Ana Paula, de Piracicaba, em São Paulo. Ela fez o arroz doce com caramelo e coco. Esse arroz parece despretensioso, né, Gabi? É, Mas então. aí, quando você vai comer,
Esquece Outro esse... patamar. E É outro por patamar, último, é. Edu, a gente tem a Cláudia daqui de São Paulo, capital, que fez a torta de tiramisu. Olha aí, a Ah, torta de também. tiramisu. Olha aí, ó. Pretenciosa Linda também. torta. Bacana. Parabéns Nossa, bonito. a O todos. pessoal tá profissional Todas. aqui. Essa receita aí é aquela que você também não faça sozinho, Não. né? Muito boa. Ó, a batatinha vai entrar aqui. Batata... Pode ser batata bolinha Pode, também, né? batata bolinha, batata Mona Lisa, cortada em... Qualquer uma delas fica bom. Aqui, ó, o franguinho tá na panela ao lado. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos colocar uma cachaçinha nele? Ó, mas aí o álcool vai embora, né? Vai, o álcool vai embora. O álcool vai embora. Afasta aí, Gabi. Ó, dá aquela flambada. Ah, hoje Opa, o foi. fogo tá pra cá, hein? Agora foi. Ó. Tá pegando fogo, bicho! Sentiu uma baforada aqui, ó. Só que é isso, é o vento, né? Ó, o vento tava pra cá, hein? Ó, pronto. Pagou? Pagou. Olha, foi embora o Nossa, álcool, que mas cheiro olha bom. o aroma aqui. Muito bom. Vem aqui, ó. Gente. Licença, vem aqui, ó. Não, maravilhoso. O álcool já foi embora. O álcool não tem problema. Não, o álcool evapora rápido. Da cachaça, então, Aí, vamos colocar o creme de leite? creme de leite. Olha aí, essa batata já tava boa, né? Ó, creme de leite daria pra colocar lá também, né? Eu vou colocar aqui, ó, creme de leite. Ó que maravilha, ó. Meu, que batata gostosa essa, hein? E aí, na batata, não tem como ficar mais ou menos, Não. né? A gente vai colocar um pouco de... Deixa a Gabi misturar ali. A gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de... Pode colocar um pouquinho de mussarela aqui, né? Pode. Aquela batatinha que tá lá na sua gaveta, né? Esquecida, não é? Da geladeira. Eu achei que você estava falando da minha Ah, gaveta. não. Da Falei, ué, gaveta. onde será que eu tenho meu batatinha? Onde será que você viu? Tava pensando que gaveta era, Gabi. A gaveta da nossa casa, né? A gente Ah, não tá. esquece uma batata às vezes lá. Sim. Então, Aí. Pronto. pronto. Aí entrou o queijo. Aí mistura bem. Olha que maravilha. Nossa, eu coloquei a pimenta em exagero aqui. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, nesse franguinho, um pouquinho de panko. Olha só, você coloca depois aqui, ó. Isso. Como a gente tá fazendo, ó. E aí você vai misturando ele. Olha que maravilha. Jogar uma salsinha aqui, uma Receita cebolinha. muito gostosa, prática. Você viu? Uma receita que em 10 minutos a gente consegue fazer. Ó. Aí aqui, ó. Esse franguinho, você só mistura assim, ó. Pode apagar o fogo nessa hora, ó. Sim. Mistura panko. Se você não tem a panko, pode usar um outro tipo de... Pode usar pão ralado Pode, aqui, ó. pão. Pão torrado. Pão torrado. Olha que maravilha que ela fica, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Deu essa dourada. Ó o franguinho como ele não tá... Ele tá sequinho e ele tá crocante aqui, ó. Ó que maravilha. Vamos fazer o seguinte? Podemos ir pro intervalo, Dioguinho? Ó, a gente volta em 30 segundos. E pratão, hein? Pratão, né? Agora, ó. Delícia. Vamos daquele jeito delicado? Assim. Ó, Nossa, muito bom. aqui já tá na mão. Aí, o que você acha? A gente pode ir intercalando os franguinhos, né? Também. Olha o bolo. Vamos mostrar o bolo, como ele absorveu, né, Gabi? Isso, absorveu toda aquela calda. Olha a calda, como ele ficou. Ó, ele absorveu. Então, foi importante esse tempinho que a gente Sim. estava aqui, ó, fazendo a receita, continuando a outra receita. Falta mais um pouquinho ainda ou já tá? Não, no- aqui já tá dá pra botar ganache já. Dá pra colocar? Dá sim. Tá, vamos colocar então, ó. A gente coloca depois do intervalo, então dá Claro, tempo de vamos absorver lá. mais um pouquinho? Vamos A gente vai segurar. para um rápido intervalo, a gente já volta. Fica com a gente que a gente vai finalizar os 2 pratos para você. Até já. E a gente tá de volta, ó, só finalizando. O frango crocante, eu coloquei a batatinha embaixo, ó. Batatinha cremosa, pode servir no mesmo prato, fica bonito, ó. Sim, fica Tá? lindo, ficou lindo. Fica bem simples, Outro mas pratão. fica bem bacana. Outro pratão, 3 pratões Nossa. fizemos hoje, ó. Fazer um buffet aqui. Dá para fazer um buffet. Dá. Ó. Colocamos a balancinha ali. Não esqueça de colocar o caixa depois do lado, né? Ó, A comandinha a a gente comandinha. vai entregar lá na portaria. Ó, parmegiana, aí o arroz, o chop suey com a carne na receita gringa, né? Ó lá, Gringa. tá vendo? Você acha que só quando você tá aqui tem receita gringa. A Gabi já incorporou isso. Tá ó. vendo? Agora aqui é o seguinte. Esse bolo já tá... Super.
super úmido. chocolatudo. Quem quiser servir assim, ó, Já tá delicioso. já tá delicioso. Já. Mas tudo Pode melhorar. pode melhorar, né? Mas assim, do jeito que tava bom. Aqui eu vou colocar a ganache por cima, ó. Tem 2 xícaras de chocolate aqui. E aí a gente colocou, junto com esse chocolate, a gente colocou creme de leite. Então, para 2 xícaras de chocolate, você põe uma de creme de leite. Ó, e daí você vai... Tá bom aí ou não? Imagens fortíssimas. As imagens fortes, né? Ó. Nossa. E aí... você Aquele bolinho de chocolate. Tava despretensioso, Tava, né, não Gabi? tava? A gente Tava dá só o uma- bolinho despretensioso. Olha. Agora que você vai ver. Agora é... Olha Olha. aí na frente, ó, as imagens. Nossa, Aí lindo. daqui é o tubo da TV. Atrás pode vir também. Ó. Primeiro na frente ali para as câmeras. Tem aquele goleiro que faz a ponte para defender a bola. Ó. Sim, sim. Já foi a primeira parte ali, ó. Olha o Agora a brilho dessa segunda. ganache. Maravilhoso. Tá bonito, hein? Tá linda. E aí colocamos isso daqui? Ah, eu acho que sim. Coloca. Aí, ó. tá Coloca tudo- sim ou não? Sim. A gente não vai, pode nem tirar, meu. Isso daqui, a gente tem que fazer um bolo com contenção, ó. Por isso que eu fiz em cima da tábua, ó. Ainda Que daí, bem ó, que tá- olha que lindo, meu. Tá bonito. Aí sacudiu ganache para todo lado, ó. Você de casa, muito obrigado pela companhia. Siga a querida Gabi nas redes sociais, tá aí, ó, @Gabi Meso, tá certo? Isso, é isso mesmo. Ó. E @Fica com a gente TV, @Edu Guedes Oficial. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem um monte de receita especial Tem, também, não amanhã tem, Gabi? tem. Muito Todo dia obrigado, tem. viu? Muito Obrigada obrigado a pela você, sua imagina. companhia. E a você de casa também. Quer pegar qualquer receita? receitas.eduguedes.com.br. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.